Operação de reversão de tendência no índice futuro. A gente vai montar o placar agora. O que o mercado vinha fazendo, o mercado caiu significativamente no início do dia, marcou as nossas ondas, vindo do dia anterior, inclusive, uma onda 1, 2, 3, 4 complexa, 5. A gente tinha a falha de continuidade nesse nível de preço, o mercado falhou a continuidade, a gente teve um processo de absorção, dois processos de absorções aqui muito significativos no preço. O mercado inverte o fluxo, há um aumento de volume no movimento de alta depois, há um processo de consolidação aqui, tá? Obviamente, a gente vê isso também nos leitores de fluxo e tudo mais. Aqui o mercado especificamente já passou por isso, né? já mostrou isso aí tudo. Então, há uma linha de tendência sendo rompida nesse nível de preço também, tá? Então a gente tem uma linha de tendência sendo rompida aqui, deixa eu ver aqui, nesse nível de preço. Então há um rompimento de linha de tendência, rompimento de média de 34 também, que acaba, deixa eu limpar tudo aqui para vocês verem. Tem também rompimento da média de 34, ela trabalha muito significativamente segurando o preço, depois que ela rompe ainda faz um pullback, e aí o preço realmente avança, retorna, faz um pullback. Isso aqui a gente pode considerar um primeiro teste depois do rompimento da média de 34, e um abaulamento do mercado com a falha de continuidade, o rompimento da linha de tendência que vem lá de cima passando nesse nível de preço. A gente tem também o mercado avançando para cima da VWAP. Aqui não foi possível uma operação de inversão de fluxo no PERM, né, no padrão de execução de retorno à média, porque a gente já tinha uma VWAP muito próxima e a média de 20 muito próxima aqui também, então a gente não tem como entrar na posição. O que a gente tem adiante aí para validar a operação de reversão de tendência é que ela já fez todos os caráteres que a gente precisa para uma reversão. Então rompeu médias, rompeu linha de tendência, fez processos de absorção e exaustão, teve um sentimento de giro de mercado, aumento de volume nas pernadas de alta. Então isso acaba dando para a gente a condição, e agora rompe a VWAP também. Isso acaba dando para a gente um caráter, completou as 5 ondas, de que houve divergências, né? Houve divergências no BOP também. A gente já tem uma inversão do BOP significativa aqui, né, nesse movimento de retorno, e depois o BOP fica inconsistente, já começa a ter um caráter mais de evoluindo para um fluxo comprador. A gente vê também no saldo que, à medida que o mercado gira aqui nesse movimento, a gente tem um saldo muito mais comprador do que vendedor. Os volumes, obviamente a gente tem uma divergência significativa, não só no 1 minuto, mas também nos 5 minutos, vocês podem ver, e consequentemente no 2 minutos também vai haver, tá? Eu vou mudar depois para vocês verem os 2 minutos. Então isso dá para a gente um caráter muito nítido de um processo de inversão de fluxo que evoluiu para uma reversão de tendência. O que caracteriza e diferencia, na verdade, uma operação de PERM para uma operação de reversão de tendência é quando ele já faz a falha e, obviamente, vem romper depois as médias mais clássicas, que são justamente o que definem, o que limitam o padrão de execução de retorno à média. Quando retorna à média, esse tipo de operação, que é a inversão de fluxo com padrão de execução de retorno à média, se invalida ou termina, enfim, se você fez a oposição. E se o mercado dá continuidade nessa inversão, ele acaba evoluindo para uma reversão de tendência. Então a gente tem aqui agora, tá? O mercado num primeiro teste. Agora ele tem que voltar aqui e fazer uma confirmação que ele pode ser feito em cima da VWAP, ou pode voltar até a região da 34, ele não pode perder a 34 mais, tá? Porque na teoria ele tem que estar testando para continuar o movimento de alta. A gente tem uma escora muito significativa de preços nessa região, e a partir daqui, a hora que o mercado voltar a testar, confirmar, der um gatilho e chamar fluxo, eu quero ver essa chamada de fluxo justamente limpando essa posição toda aqui, ó, da escora, né, ou da concentração, porque enquanto houver concentração, vocês vão ver que a hora que o preço entra nessa concentração aqui, o mercado tende a tomar um front running significativo, então ele vai retornar o preço para tentar confirmar, e quando ele retorna o preço é justamente aí que a gente vê o comprador voltando, segurando o mercado aqui na mínima e devolvendo o mercado, dando justamente mais um teste de demanda, que é o teste
a confirmação, e aí sim, formando um possível gatilho, seja ele em blended, seja ele num candle normal, e chamando o fluxo, e essa chamada de fluxo tem que consumir todas essas regiões e tirar essa concentração daí para o preço passar, tá? Caso o preço responda a isso tudo e passe, a gente tem aqui nos nossos outros indicadores. Então, no Trade Location, ele estaria rompendo de volta a média de 200, que é justamente, está ali por volta do 550, que é justamente um Trade Location, então ele voltaria a ser um Trade Location de compra, validando a posição na compra. Aqui também, se ele voltar e ficar um pouquinho mais parado ali, ele vai puxar a média de 20 mais para a próxima dos preços, então ela deve encontrar ali por volta do 550 também, 560. Ela tem que perder a média de 20 para cima para validar justamente a operação de reversão, então isso também daria uma compra. Aqui a gente não tem o mercado segurando em nada. O próximo sinal de região de interesse de negociação que a gente tem é um nó que a gente tem no 820, que acabou rompendo tudo de uma vez e acabou não respeitando muito. Eu deixei ele ir como critério de análise caso ele vá fazer uma bipolaridade, porque ele passou correndo demais aqui. Eu posso usar ele, né? Mas o principal, na verdade, seria lá o 155 e até o 300, porque inclusive a gente tem o ajuste diário lá. Mas aí evoluindo aqui, a partir do momento que eu faço essa operação de reversão de tendência, mais para frente, inclusive, se o mercado der continuidade, eu tenho uma operação de continuidade de tendência que seria até um ponto de realavancagem para eu aumentar minha posição e aproveitar essa tendência retornando lá no ajuste. Tá? Mas aqui, esse cenário que a gente tem para o mercado de reversão de tendência, a gente vai esperar o mercado, então, ele já fez o primeiro teste, o mercado tem que retornar aqui agora, fazer o segundo teste, que é a confirmação, criar um gatilho aqui para a gente e chamar o fluxo, limpando toda essa posição da concentração aí para deixar o preço passar. Caso ele faça isso, a gente vai abrir a nossa posição. Como eu falei, o mercado entra na região da concentração, toma um front running, porque a concentração estava muito forte. Mesmo assim, a gente vê que diminui bastante a concentração ali. A gente pode ver, inclusive, pela região, não só pelo livro, mas aqui pelo DOM também. E aqui nesse retorno, a gente quer entender que o comprador volte a segurar os preços pelo menos até a região aqui da 34. Ele tem no máximo até a 34 para conseguir, para iniciar uma defesa de preços. Normalmente, a gente vai ver ele entrando nessa região de absorção. O que a gente pega? O fechamento, o menor fechamento da formação da mínima até a mínima o extremo do pavio. Então, essa região toda aqui, ó, seria uma região aqui de absorção. Então, o preço pode chegar até nessa região aqui. A partir dessa região aqui, por volta aí do 400, o preço com certeza começa a reagir, tá? E agora eu quero ver o comprador voltar. O comprador tem até a 34 para voltar. Se perder a 34, invalida toda a minha leitura. Eu tenho que começar a ler tudo de novo. Comprador voltando na posição, vocês estão vendo, ó? O volume está começando a ficar mais aumentado. Vamos ver se ele defende mesmo para retornar ao mercado aqui nesse candle ou no próximo, tá? E vocês vão ver uma inversão aqui, ó. Então, segurando mais o mercado, ó, o volume está aumentando mais do que os anteriores, está começando a passar os anteriores, inclusive, e o saldo do vendedor não continua. Aliás, ele deixa um pavio
e o comprador entra bem mais forte, ó, e bem mais frequente segurando o preço. Vocês podem ver que não há um fluxo que desloca o preço muito significativo, mas ele também não deixa o preço passar dali. Tá? Olha como é que ele retorna, então aumenta o volume aumentado, o retorno dos preços, né, no saldo, ou seja, a entrada da compra realmente significativa. Agora ele tem que segurar, se o comprador estiver falando sério, ele vai entrar rasgando. Aí, ó, já foi. Tá? Isso implica em dizer para a gente que o comprador realmente está falando sério. Então aqui, olha a chamada de fluxo, né? A gente tem praticamente aí um fluxo constante, significativo aí, puxando o mercado de volta, retornando. Ah, mas não tem gatilho, Felipe. Na verdade tem, ó. Eu posso usar como blended esses 3 candles aqui, que foram justamente o candle da defesa, para a formação do gatilho. Ó. Então esse aqui, ó, ele estaria assim, tá? Vou esperar ele fechar, mas seria isso aqui, ó. Deixa eu fazer de verdinho aqui, para diferenciar aqui para vocês. Deixa eu apagar. Aqui, ó. Então pegaria a máxima desse candle aqui, a abertura, né? Fechamento do outro que estaria ali até agora, o resto para trás é pavio. Então isso aí daria para a gente um gatilho. Então a gente tem teste, confirmação, gatilho no mesmo ponto, e o fluxo eu já vi puxando, inclusive uma inversão significativa. Vocês viram passar aqui que essa balança se desequilibra, como eu falo, costumo dizer, né? Olha que tanto a frequência das ordens, quanto o tamanho, quanto o deslocamento, ele cria esse fluxo, e é visivelmente isso acontecendo. Então, a partir daqui, se eu vejo essa continuidade, eu posso simplesmente abrir uma posição aqui, meu stop vai estar segurando aqui atrás, eu vou abrir a posição para vocês verem, tá? Deixa eu só confirmar o fechamento aí, se ele fechar acima desse fechamento aqui, ó, dessa abertura aqui, esses 3 candles viram blended e ele vira um gatilho, tá? Aí eu posso simplesmente posicionar minha ordem a partir do momento que ele tomar o preço aí, porque aí a chance dele ganhar aceleração aí e vir tomar ele já testou uma vez essa concentração, e se ele entrar e a concentração começar a ser cancelada, aí ele toma o preço de uma vez e não volta mais. Olha lá. Eu vou abrir a posição aqui, tá? 5 contratos. O meu stop vai estar lá atrás, e à medida que ele tomar a posição, eu já vou posicionar o meu stop. Que agora já há a formação do gatilho por esses 3 candles aqui, que são os blended. Agora meu stop está atrás da 34, defendido, né? Numa região de preços que defende a VWAP, a VWAP 34, a VAL do dia, POC do dia, enfim, tem muita defesa aí. Ele já perdeu o trade location para cima, vocês podem ver, e ele está no limite da média de 20. Eu poderia esperar a média de 20 um pouquinho para ajustar ali? Na verdade, poderia, eu deveria esperar, tá? Eu antecipei ali porque eu vi o fluxo muito significativo rasgando os preços e resolvi antecipar um pouco, mas a operação mais didática realmente seria esperar a média de 20 também, romper, e na perda da média de 20, ó, acabando de liquidar essa concentração, aí os preços explodem mesmo e vão embora. Então esse pullbackzinho intra-candle que a gente chama aqui, perdendo a média de 20, seria a deixa ideal, e principalmente se a gente vê ele limpando essa concentração. Se ele limpar essa concentração, o preço vai acelerar com certeza. Ó, tá negociando a concentração, tá liquidando, tá vendo? Vocês podem ver que há uma concentração aqui, mas ela entra nos preços e a compra negocia aqui para valer, ele agride essas posições. E como eu falei para vocês, o preço acaba acelerando aí, já ganhando aí a área de 95, 90, 100 pontos aí, tenta flipar o mercado, vocês viram passando, e agora não vai resistir, porque ele começa a agredir mais forte para tomar os preços, 2 ordens significativas nos preços, em sequência, né, progressivas, com força, tirando, deslocando o preço da posição, deslocando o preço do lugar, e agora fica muito mais tranquila a nossa posição, porque inclusive eu posso, né, daqui a pouco começar a ajustar o stop mais ainda, reduzir o meu risco, e eu já posso começar a ter uma perspectiva da minha posição. Então eu vou colocar aqui no 820, vou colocar no 810 aqui, vou botar no 800, tirar 20 pontinhos, que já vai dar 245 pontos. Eu vou fazer a minha primeira desalavancagem, tá? Então agora a posição fica estabelecida, eu não mexo mais nela, e à medida que a média de 34 for subindo também e dando um caráter mais próximo da VWAP, eu vou ajustando o meu stop. Se vocês colocarem no 2 minutos, vocês estão vendo, vocês vão ver que a gente não tem a média de 8,9 também,
ela não segura os preços, ela está lá por volta do 894. Então a minha saída aqui no 800, à medida que o mercado para um pouco e vai negociar e vai esperar um pouco mais, à medida que for chegando próxima da 89, é um ponto de saída muito significativo também, eu limitar a minha saída no 89. Mas à medida que o mercado para aqui, ele puxa a média para cima dos preços. Então provavelmente a minha saída está muito bem posicionada aqui. Você pode ver que inclusive já no 800 a gente já tem uma escora mais significativa nos preços aqui, ó. O próprio livro visual a gente já vê, então estou bem na saída aí. Posso botar até um pouquinho antes se eu quiser realmente ser executado para não correr risco de ficar na pedra. E aí esperar que a 89 segure os preços ali também. Eu estou numa bela parcial, 230 pontos. Vou voltar para o gráfico de 1 minuto, só para a gente continuar acompanhando a posição, tá? E agora aí eu não mexo mais. Ou é stop, ou é a minha primeira parcial. E se pegar minha primeira parcial, eu vou fazer a minha desalavancagem, provavelmente tentando levar o mercado até no ajuste e aí fazendo as desalavancagens a partir daí. Primeiro alvo atingido, desalavancagem. Eu vou organizar o meu stop aqui, botar com 2 contratos, porque eu só fiquei com 2. E agora eu já tenho um ponto de cobertura lá atrás, bem na mínima de mercado, então essa operação não perco mais, mesmo que ele voltasse no meu stop técnico aqui, que agora eu posso puxar um pouquinho mais para cima, inclusive, segurando na 34, junto com a VWAP, junto com a média de 20 lá, que está me defendendo também. POC do dia, VH do dia e Trade Location. Então, isso defende demais a minha posição. Tá? Então, dificilmente essa posição vai voltar. E se ela voltar, mesmo que ela me tirasse aqui, o meu risco já está mínimo. Essa operação já sairia positivo, não tem jeito de perder, não tem jeito de sair negativo, porque o ponto de cobertura já está lá atrás. Tá? Eu poderia, se eu fosse mais conservador na gestão, botar o meu stop no ponto de entrada, mas acho que por enquanto não tem necessidade, até uma vez que, se vocês forem ver, tem uma aula aí de uma operação de continuidade que a gente faz nesse mesmo dia a partir desse ponto. Por quê? Porque ele está perdendo, ele perdeu já
a média de 20, já fez um primeiro movimento de alta, então já tem um movimento de alta, e ele está na expectativa de perder esse 820 aqui, e já tem um trade location dando um caráter de compra. Então tudo isso dá para a gente um cenário de continuidade de tendência aqui agora, mesmo que seja contra a tendência principal do dia, mas a gente já tem condição de avaliar uma potencial continuidade de tendência. Então eu nem sairia dessa posição de maneira integral, não. Aqui, se ele der um sinal de continuidade de tendência, eu vou aumentar a posição, eu vou fazer uma realavancagem para aproveitar a tendência e puxar essa posição mais carregada até níveis superiores de preço para aproveitar a tendência e absorver, extrair ainda mais financeiro do mercado. Essa operação é uma operação de reversão de tendência, né, onde ela acaba evoluindo para uma operação de continuidade de tendência que está nesse mesmo dia, nesse mesmo horário aqui. Ela vai dar aqui por volta das 10h36, 10h37, aí ele dá o sinal de continuidade também. Ela está lá na aula, vocês podem juntar uma coisa com a outra. Normalmente isso acontece com certa frequência, uma operação de reversão de tendência acaba se tornando uma operação de continuidade. É comum acontecer também que uma operação de inversão de fluxo com padrão de execução de retorno à média, depois se torne uma operação de reversão de tendência e depois se torne uma operação de continuidade. Então, tudo isso faz com que a gente continue na operação gerenciando, absorvendo o máximo de financeiro que o mercado tem para dar com o menor risco possível, porque aí eu não estou abrindo novos riscos, eu não estou abrindo novas exposições. Isso me dá um caráter de manter o meu risco bem longe dos preços, mesmo que eu realavanque aqui agora, porque eu já tenho um financeiro guardado, certo? Absorvido do mercado, aquele dinheiro já é meu, eu não devolvo mais, e eu fico num risco muito pequeno para um potencial de ganho ainda de 500 pontos, 450, 500 pontos, que você ainda pode subir e eu ainda posso carregar mais a mão. Então, a partir desse ponto aqui agora, está dando o gatilho, teste, confirmação, o gatilho e aí a entrada de fluxo nos dois próximos candles, validando a operação de continuidade, que vocês podem ver lá na aula de operações, que está gravado a operação de continuidade de tendência nesse mesmo dia, com essa mesma situação, tá? Então, aí foi uma operação de reversão de tendência, com uma entrada aqui com um padrão didático, operação muito bonita, meta atingida, operação concluída.